Beleza? Vamos então para o nosso segundo bloco aqui, vídeo sobre o CPC 23. Nós vamos entrar agora dentro de políticas contábeis. Então, qual é a regra aqui? A entidade deve selecionar e aplicar suas políticas contábeis de maneira uniformemente para transações semelhantes, outros eventos e condições. Olha aqui, mais uma vez relacionado a características qualitativas. Uniformidade vai ajudar no quê? Na comparabilidade. Então, se eu tenho lá uma política contábil, né, de avaliação de estoques, primeiro a entrar, primeiro a sair. Avaliação de estoques. Beleza, no exercício X0. No exercício X1, o que eu vou utilizar também? PEPs. Por quê? Porque a uniformidade na política contábil vai me ajudar na comparabilidade. Então, a entidade deve selecionar e aplicar suas políticas de maneira uniforme para transações semelhantes, outros eventos e condições. Por que ela deve selecionar de maneira uniforme? Porque isso aí facilita a comparabilidade. Se facilita a comparabilidade, melhora o quê? A utilidade de quem? Da informação contábil. Qual é o objetivo da contabilidade? Fornecer informações contábeis. Tranquilaço? Então, se aparecer lá na sua prova, nunca li CPC 23 na vida, e aparecer lá uma assertiva, a entidade deve selecionar e aplicar suas políticas contábeis uniformemente para transações semelhantes, outros eventos e condições. Você precisa ter decorado isso aí? Não. Você vai pela lógica do raciocínio contábil. A entidade, faz sentido a entidade aplicar políticas contábeis uniformes? Raciocínio contábil. Sim, faz sentido, porque isso vai ajudar na comparabilidade. E você usa o conhecimento lá do CPC 00 estrutura conceitual, que é básico, né, para praticamente 100% das provas de contabilidade. Tem que saber o CPC 00 estrutura conceitual. Então, comparabilidade vai melhorar a utilidade da informação, atingir o objetivo da contabilidade. Afinal, é para isso que servem os pronunciamentos, para trazer algumas verdades, não é mesmo? Para ajudar os operadores da ciência contábil a chegar nesse objetivo final. Combinado? Então não precisa decorar muita coisa não. Sabendo a essência do negócio facilita bastante a nossa vida. Vamos lá. Para toda boa regra tem uma exceção. Mas é bem tranquilo. Ó, quando um pronunciamento, uma norma, interpretação, uma orientação, especificamente exigir ou permitir a classificação de itens para os quais possam ser aplicadas diferentes políticas. E aí está previsto, né, no próprio pronunciamento aí. Então a regra ela vai seguir políticas uniformes, mas se tiver lá uma norma, pronunciamento, interpretação, orientação que exija, né, olha, até ele está exigindo, ou muitas vezes permite, então a questão ali, né, de julgamento profissional, essa classificação que possa ser aplicada a diferentes políticas. E aí lá, à luz do caso concreto, o operador ali da informação, né, o preparador da informação contábil, ele vai se posicionar. Mas a regra é clara. Mudanças nas políticas contábeis. Então, a regra é essa. Vamos lá. Só que ocorre que às vezes você está lá aplicando primeiro a entrar, primeiro a sair, PEPs num critério, né, de avaliação de estoques, por exemplo. E aí é interessante que seja aplicado o quê? Uma outra política. Por exemplo, preço médio ponderado, custo médio ponderado. Então, a entidade vai alterar uma política apenas se a mudança for exigida por um pronunciamento ou resultar em informação confiável e mais relevante. Olha aqui, galera, na moral, é muito fácil, velho. Precisa memorizar isso aqui. Ó, a entidade vai alterar uma política apenas se exigida num pronunciamento, tranquilo, não tem nem o que falar. O mais específico vai prevalecer pelo geral. Então, se um pronunciamento específico, lá num caso concreto, ele fornecer que, cara, nesse caso tem que alterar a política, vai seguir lá o específico. Show de bola. Ou resultar em informação confiável e mais relevante. Isso é bom para o usuário da informação contábil, é bom para o objetivo da ciência contábil de fornecer informações úteis para os seus usuários. Ora, se é mais confiável e é mais relevante, confiabilidade está relacionada à representação fidedigna da informação.
relevância, ambas características qualitativas. Nós vimos que o objetivo do CPC 23 é justamente fornecer a informação mais confiável, mais relevante, né? E a comparabilidade. Muito bem. Então, se a entidade, né, ela entrou num contexto lá e ela vai verificar que essa política contábil aqui vai fornecer uma informação confiável mais relevante do que essa política que nós estamos adotando, é meio que óbvio, não precisa memorizar isso aqui. Então, se aparece na sua prova lá, você vai sair destruindo tudo, não é mesmo? Inclusive, eu acho que foi cobrado em prova aí alguma coisa semelhante, parecido disso aí já. Vamos lá, situações que não constituem mudanças nas políticas contábeis. A adoção de política contábil para transações ou outros eventos ou condições que difiram em essência daqueles que ocorriam anteriormente. Então, a adoção de política contábil para transações que difiram em essência do que ocorria anteriormente. Se difere em essência, significa que não é uma mudança, né, na política contábil. Tranquilaço. E a B, a adoção de nova política contábil. Putz, se é nova, né, uma nova política contábil, então significa que não é mudança, afinal é nova, não é mesmo? Então, uma nova política contábil, transações, outros eventos ou condições que não ocorriam anteriormente. Veja, diferir em essência e ser nova são coisas que estão, assim, semanticamente, né, muito próximas. E aí vai muito, né, do português aqui, às vezes nos ajuda também. Então, a adoção de política contábil que difere em essência, se difere em essência aqui, mais uma vez, cara, essência sobre a forma é muito importante, né, em contabilidade. Então, se difere em essência, é como se fosse uma nova política ali. Né? Essencialmente, cara, é uma situação totalmente diferente ali. Então, não é uma mudança na política contábil. Mais ou menos essa ideia aí que o cara quis ao escrever, né? Pelo menos é o que eu entendo. Vamos lá. Como que caiu em prova isso aí já? Julgue o item a seguir com base CPC 23, que trata de políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erros. Não constitui mudanças políticas contábeis nem adoção de política contábil para transações, outros eventos condições que difiram a essência daqueles que ocorriam anteriormente, nem adoção de nova política contábil para transações, outros eventos condições que ocorriam anteriormente ou eram imateriais. Galera, exigência literal do CPC 23, tá? Portanto, gabarito correto neste caso. Se liga aí! As alterações, mudanças nas políticas contábeis devem ter aplicação retrospectiva. Isso aqui cai muito em prova, não é à toa que eu fiz um slidezinho aí só para destacar isso, né, na sua mente. As alterações, mudanças nas políticas contábeis devem ter aplicação retrospectiva, a não ser que isso seja impraticável. Né? E aí ele fala um monte de contexto do que seria impraticável, mas pra gente não, isso aí não vai ser cobrado esse detalhezinho lá na sua prova. Tá? Então, se não é praticável, logicamente eu não vou conseguir. É impraticável, eu não consigo chegar num valor, numa estimativa, num valorzinho, ok, e aí se a gente não tem um valor, como é que eu vou fornecer essa informação para o usuário, né, de maneira distorcida aí? Então eu vou dizer em notas explicativas que houve uma alteração, só que isso aí era impraticável, por isso, por isso, por isso. Aí o cara vai ficar ciente. Ah, tá de boa, tá bom, meu querido, fica na paz aí. Então as alterações, mudanças nas políticas contábeis devem ter aplicação retrospectiva. Ou seja, você vai aplicar no exercício anterior aí para fins de melhorar a comparabilidade, tá bom? Beleza. Então, alterações nas políticas contábeis, aplicação retrospectiva. O examinador vai falar que é o quê? Prospectiva. Mas não é retrospectiva. Então, política contábil é retrospectiva, a não ser que isso seja impraticável. Procedimento em caso, então, a regra de aplicação retrospectiva decorrentes de mudanças nas políticas contábeis. A entidade deve ajustar o saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido afetado para o período anterior mais antigo apresentado, e os demais montantes comparativos divulgados para cada período anterior apresentado
como se a nova política contábil tivesse sempre sido aplicada, tá? Então ela vai ajustar, vai fazer esse ajuste de exercícios anteriores lá no patrimônio líquido, né? O saldo de abertura de cada componente do patrimônio líquido afetado para o período anterior mais antigo apresentado e as demais montantes comparativos divulgados para cada período anterior apresentado, como se a nova política contábil tivesse sempre sido aplicada. É uns termos, né, rebuscado, mas nada mais é do que pegar lá, alterou a política, verificou o novo valor, altera como se sempre tivesse aplicado aquela política. Por quê? Porque para o usuário analisar o negócio ali, ele vai olhar, ah, beleza, então aqui teve essa evolução, então não vai ter esse impacto da informação. O cara vai olhar assim, tá, mas por que alterou tanto aqui? Aí ele teria, né, que ele próprio fazer esse cálculo. O que a norma já faz? Não, o usuário é o cara lá que tem que ser feliz. Então vocês internamente vão fazer esse ajuste aí, fornecer essa informação. Tá bom? Agora, se for impraticável, a entidade deve aplicar a nova política contábil, os saldos contábeis e ativos e passivos de abertura do período mais antigo para o qual seja praticável a aplicação retrospectiva, que pode ser o período corrente, tá bom? Então ela pode aplicar daqui para frente daí, se for impraticável, já que eu não consigo, mas eu consigo, então digamos aqui que seja 3 exercícios, x3, x2, x1, tá? E aí eu alterei a política contábil aqui no x3, que é o período corrente. Período corrente. Tá? E aí o que acontece? Eu consigo aqui, eu consigo então a regra, eu vou alterar tudo o que for apresentado aqui, o saldo de abertura de cada componente afetado para o período anterior mais antigo apresentado. O período mais antigo apresentado é o x1. Beleza. Então aqui eu apliquei a política, vamos dizer que é 100 aqui. Cara, era 90, só que aplicando a política agora é 80. Então eu reapresentei a 80. E aqui era 80, só que aplicando a política nova é 70 agora. Tá? Então vamos imaginar que esse aqui seja o período mais antigo. Pode ser mais período, tá? Período mais antigo. Fechou. Então nós temos aqui agora 70, 80 e 100. E aí geralmente eles colocam assim, ó, reapresentação, alguma coisa assim, para deixar claro para o usuário que isso aqui vai ser reapresentado. Ou às vezes na prática ele coloca 80, 90, 100 e daí logo embaixo, para fins do CPC, não sei o que lá, apresenta-se o balanço com as informações reapresentadas. Aí eles colocam aqui, reapresentado, alguma coisa assim. Eu já vi isso aí na prática, tá? Então, ele vai fazer isso. Isso se for a regra, né? Agora, cara, vamos imaginar a segunda situação aqui. Então, aqui o x1 é impraticável. Não tem como, velho. Impraticável. Nós não vamos conseguir chegar num valor bacana aí. Então, mantém o negócio e aí põe lá uma nota explicativa, né? Nota lá, para o exercício x1 foi impraticável, considerando blá, 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 tá? E aí ele vai representar o que para o mais antigo que for praticável. Então, no x2 aqui, acho que era 90, né? A gente sabe que é 80, colocou 80 ali, tá de boa. Basicamente é isso que ele fala. Tá? E é meio lógico, né? Um texto rebuscado, mas é tão lógico isso aqui que, pelo amor de Deus. Né? Se ele fala a regra que tem que ajustar até o período mais antigo lá que está sendo apresentado, beleza. E aí, depois tem uma regra, olha, quando for impraticável, tá de boa, né? Não precisa ajustar retrospectivamente. E aí tem vários exercícios, só que eu consigo ali, nesse exemplo, o x2. É óbvio que tu vai representar o x2 e daí até o período mais antigo que você consegue, tá bom? Então isso aqui é bem, assim, lógico, não é mesmo? Precisa decorar isso aqui? Não, só entender a lógica da parada, tá? Beleza, então políticas contábeis, básico que você precisa saber, tá aqui. Retrospectiva, né? Regra geral. A não ser que seja impraticável. Agora, eu consigo, lembra desse x3 aqui, x2 e x1. Isso aqui não é BMW, tá? São exercícios.
Ai, porque a BMW tem, né? X1, X2, X3. Deixa a BMW lá, tá? Depois que você for aprovado aí você compra a BMW e usa todo o teu salário para pagar seguro e manutenção da BMW, né? Importante ostentar. Mas vamos lá, são exercícios, tá? E aí o que? Você só vai fazer esse ajuste retrospectivo para o que for praticável. Então, se o X2 for praticável, beleza. O X1 é impraticável, não tem problema, faz até onde? Tudo é impraticável, então daqui para frente tudo vai ser diferente. E é o que ele fala ali, ó. Então, que pode ser o período corrente. Então, se o X2, X1 for impraticável, eu faço daqui para frente, período corrente, tá de boa, né? E aviso isso aí lá para os usuários. Meu querido, é impraticável esse negócio. Mudança nas estimativas contábeis. Como consequência, então a gente viu aqui de políticas contábeis, a gente vai para estimativas contábeis, tá? Como consequência das incertezas inerentes às atividades empresariais, muitos itens nas demonstrações contábeis não podem ser mensurados com precisão, podendo apenas ser estimados. Exemplos de itens que exigem estimativas. Eu coloquei só 2 aqui, mas tem mais itens lá na aula, tá mais completo isso aqui, em PDF, tá? Então, créditos de liquidação duvidosa, obsolescência de estoque. Coloquei só dois itens aqui. Então, como consequências de incertezas inerentes às atividades empresariais, muitos itens nas demonstrações não podem ser mensurados com precisão, podendo apenas ser estimados. Já comentei sobre isso no primeiro vídeo, né, da contextualização. Créditos de liquidação duvidosa, só tem um histórico, aí acontece uma catástrofe lá, caramba, mais gente vai ficar devendo. Então é apenas uma estimativa baseada em fatos históricos e também em informações aí relacionados a aspectos ali que naquela data ele tem, no futuro aqui a nossa economia está aquecida, não. Cara, eu acho que vai ficar em tal percentual. E dando exemplo ali de crédito de liquidação duvidosa. Obsolescência de estoque, também é uma estimativa lá de perdas, né, de estoques que eles realizam. Então, itens aí que exigem estimativas. As próprias provisões lá exigem estimativas. Então, o uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração de demonstrações contábeis e não reduz sua confiabilidade. Isso aqui eu acho que é até reiterado pelo próprio CPC 23, mas isso aí a gente vai em vários pronunciamentos observar esse mesmo texto aí. O 26, o 25, eu creio que isso aqui também está no 23. Mas o fato é que o uso de estimativas razoáveis, na estrutura conceitual também, fala sobre isso. O uso de estimativas razoáveis é parte essencial da elaboração das demonstrações contábeis e não reduz a sua confiabilidade. Não reduz a sua confiabilidade, desde que essas estimativas, né, elas tenham, sejam embasadas, né, em algum suporte técnico lá que vai te trazer, né, uma informação, tá bom? Então, por exemplo, histórico é uma estimativa, tá? Mas o cara simplesmente, põe 100 mil aí. Não é assim, né? Tem todo o embasamento, até porque isso aí vai ser evidenciado em notas explicativas. Olha, esses estimativos consideraram o volume histórico nos últimos 5 exercícios que indicaram que 3% das vendas não são blá blá blá, considerando que a economia passa por não sei o quê. Por isso que é interessante aí uma leitura de algumas notas explicativas, vocês vão começar a ver várias situações aí concretas, né, do que a gente fala aqui nas aulas, tá? É bem descritivo uma nota explicativa. Acho que já dei essa dica em algum vídeo, mas pega uma empresa aí, cara, tipo uma Petrobras, uma Vale, Itaú, Bradesco, né? Enfim, pega uma empresa aí e adota ela. O que é adotar? Você vai sempre analisar. Ela divulgou as informações trimestrais, aí tem lá um arquivo com 50, 60 páginas. Dá uma lida nesse arquivo, aí você vai estudando ali, vai entendendo um pouco, né? Aí vocês vão ver teste de recuperabilidade, tal coisa. Nem que não entenda tudo, mas vocês alguma coisinha vão encaixando ali e vão vendo na prática, né, essas situações, tá bom? É interessante, uma dica bacana aí.
Mudanças estimativas contábeis. Vamos lá. 2 alertas importantes. Aqui é só para conscientizar que existem estimativas e que elas não reduzem a confiabilidade. Tá? 2 alertas importantes. A revisão da estimativa não se relaciona com períodos anteriores, nem representa correção de erro. Então, isso aqui até a gente já viu anteriormente, né? Só para reiterar aqui. A mudança na base de avaliação é uma mudança na política contábil. A mudança na base de avaliação é uma mudança na política contábil. Base de avaliação, base de mensuração, mesma coisa. Tá? Então, eu tenho lá uma mensuração a custo e agora eu vou usar o, sei lá, valor realizável líquido. Eu tenho uma mensuração lá de PEPS e agora eu vou usar outro critério, né? Tá bom? Então, mudança na base de avaliação, base de mensuração, poderia ser utilizada essa mesma palavrinha aí, é uma mudança na política contábil e não uma mudança na estimativa contábil. Quando for difícil distinguir uma mudança na política contábil ou uma mudança na estimativa contábil, a mudança ela é tratada como mudança na estimativa contábil. Tá? Então, isso aqui é uma orientação que, inclusive, já foi alvo de exigência em prova. Caiu aí, né? TJ Sergipe. Se ocorrer modificação na base de avaliação de um ativo não monetário de determinada entidade, não for possível determinar se essa modificação configura uma mudança na política contábil ou na estimativa contábil, a entidade deverá considerar que ocorreu mudança na estimativa contábil. Certo? Tá? Então, só para ilustrar que isso aí já foi cobrado também em prova. Fechou? Literalidade aí também do CPC 23. Se eu não tá difícil ali, eu vou utilizar o quê? Estimativa contábil. Qual a lógica disso? Na minha percepção é o seguinte, a política contábil envolve, né, uma logística bem maior, porque você vai ter que reapresentar, e a mudança na estimativa contábil já não, tá? Então é mais tranquilo. De forma geral, o efeito de mudança estimativa contábil deve ser reconhecido prospectivamente, foi o que eu falei. Então, mudança estimativa contábil não envolve essa reapresentação das demonstrações no último exercício, período anterior. Então, vejo que essa mudança política contábil dá uma trabalheira violenta aí, né, para a entidade. Já a mudança na estimativa contábil, como isso aqui é algo novo, situações novas, não faz sentido eu ter que fazer um ajuste do passado. Por quê? Porque é uma situação nova. Nós vimos que a mudança da estimativa decorre de uma informação nova. Lembra aí, cara, dos créditos de liquidação duvidosa. Então era sempre 3% ali, historicamente, só que, cara, ocorreu uma variável econômica, né, alguma coisa que impactou muito a economia e vai aumentar a inadimplência. Então, uma nova situação. Então, lá no exercício X1, digamos que a gente esteja no exercício X2, essa situação não existia. Então, não faz sentido eu ter que ir lá nas demonstrações anteriores para fazer esse ajuste. Não faz qualquer sentido, não é mesmo? Então, por isso que mudança na estimativa contábil é prospectiva. De forma geral, o efeito da mudança de uma estimativa contábil deve ser reconhecido prospectivamente, com a sua inclusão no período da mudança, quando afetar apenas esse, ou também em períodos futuros, quando a mudança também afetá-los. E aqui eu trouxe 2 exemplos. Ele fala que tem 2 tipos, né? Mudança estimativa contábil ser reconhecido prospectivamente, com essa inclusão no período da mudança, ou seja, no período corrente. Exemplo, mudança na estimativa de crédito e liquidação duvidosa, ou também em períodos futuros, quando a mudança também afetá-los. Uma mudança na estimativa de vida útil de ativo depreciável. Você há de convir comigo que, nesse caso, todo o cálculo da depreciação daqui para frente até exercícios futuros, isso vai impactar. Interessante, né? Esses exemplos aí, bacana demais. Então, mudança, mas acho que é o próprio CPC 23, se eu não me engano, ele traz, acho, esses exemplos aqui. É claro que aqui tá bonitinho, né? Pra gente. Então, mudança na estimativa de crédito e liquidação duvidosa é só para aquele ano. Afinal, todo final do ano eu preciso reavaliar essas estimativas, né, baseado no que aconteceu ali naquele ano, quais são as perspectivas futuras aí. Então, todo ano há uma estimativa nova dos créditos de liquidação duvidosa. Já a mudança na estimativa de vida útil, essa vida útil vai impactar vários exercícios para frente. Então, era 5 anos.
Só que, cara, veio uma nova tipo de manutenção aqui nesse veículo, por exemplo, e agora, cara, a gente vai poder usar ele por 8 anos. Então vai impactar o exercício corrente até lá vários exercícios para frente, tá bom? Tranquilo, então o efeito da mudança deve ser reconhecido prospectivamente, do exercício corrente para a frente, para o futuro aí, pode impactar um exercício e vários exercícios, a depender da estimativa que nós estamos aí observando. Fechamos! Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um breakzinho aqui e a gente encerra a CPC 23, a parte teórica, no próximo videozinho, para não ficar muito grande a nossa abordagem aqui. Toma uma aguinha, eu te espero na paz, fica tranquilo. Ah, mas eu só vou estudar daqui 10 dias. Eu estarei aqui esperando 10 dias na paz, tá bom? Fica tranquilo. Um forte abraço, bons estudos, a gente se vê aí na próxima vídeo. Valeu!